Para falar um pouquinho, fazer esse link com a academia, com a divulgação científica, eu gostaria de ouvir um pouquinho do professor Ediomar, com a sua experiência tão diversa, né? Não apenas com a parte acadêmica, né? Com a parte de cientista, stricto sensu, mas também um grande divulgador, né? Um dos maiores divulgadores que a gente tem no Brasil hoje. Boa noite, professor Elídio. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Virgínia, Fabiana, Fernanda, eu já conheço há bastante tempo e tive agora o prazer de conhecer o professor Fred. O professor Fred, sendo do município, no ensino fundamental, ou os professores do ensino médio, são os verdadeiros heróis deste país. Então, deixo aqui meu abraço a todos os professores e professoras da rede pública, da rede particular. A tarefa de vocês ela já é hercúlea e, neste momento de pandemia, mais ainda. Eu vou aproveitar e iniciar minha fala pegando um gancho do que o professor Fred falou. Ele mencionou a questão que é muitas vezes difícil estimular os alunos, porque ciência tem muito jargão, tem termos difíceis, termos complicados. É muito complicado você tornar atraente algo que você não entende. Então, isso também não acontece só com alunos da rede. Isso acontece, infelizmente, com a população. A dura realidade é que a população brasileira ela não tem gosto pela ciência. E por que ela não tem gosto pela ciência? Porque ela não conhece. Choca falar isso, tenho certeza que choca a quem está escutando. É igual eu, por exemplo, gosto de ciência. Então é terrível eu pensar que existem pessoas que não gostam e não se interessam. Eu sou torcedor do Flamengo, então é terrível para mim pensar que tem alguém que não gosta do Flamengo. Mas acontece. Acontece. E neste momento a gente detecta um problema sério da academia científica, um problema de comunicação. Eu não posso culpar a população, a sociedade em geral ou a escola de ter elementos que não se interessam pela ciência. Eu tenho que detectar que ocorre um problema e a gente comunica mal o trabalho que a gente faz. E é fácil perceber que isso acontece. Eu trago o exemplo do Museu Nacional. 2018 foi a maior tragédia do ponto de vista da zoologia no mundo. A perda de acervo com o incêndio do Museu Nacional. Tirando os dias seguintes em que houve uma comoção pública, logo depois se esqueceu. Logo depois, o público em geral passou a ignorar solenemente o que aconteceu. Este ano, nós tivemos o fechamento da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. 2 governos seguidos, estaduais no Rio Grande do Sul, tentaram fechar essa fundação, até que este ano conseguiram. O maior museu de história natural do sul do Brasil. Tivemos um incêndio no Museu da Universidade Federal de Minas Gerais. Quase ninguém noticiou. Provavelmente nem vai entrar na retrospectiva do ano de 2020, tamanha quantidade de assuntos que tem acontecido. E eu não vejo ninguém defendendo a ciência. Eu não vejo vozes surgindo do meio do povo, a chamada voz rouca das ruas. Isso não acontece. Muito pelo contrário. A gente vê governantes que o tempo todo questionam a ciência. Logo depois do incêndio do Museu Nacional, um ministro importante do então governo Temer chamou de viúvas as pessoas que estavam chorando. São viúvas do Museu Nacional, estão chorando por causa de um monte de coisa velha. É essa a visão que as pessoas têm. Um candidato, à época, quando foi arguído sobre o que ele sentia com relação ao incêndio do Museu Nacional, ele falou que não ia poder fazer nada, que ele não era bombeiro. Este mesmo candidato, que depois, efetivado, falou que não podia fazer nada com relação às mortes por Covid, porque ele não é coveiro. E a negação à ciência está acontecendo de modo efetivo no nosso país. Basta lembrar que o INPE foi questionado constantemente. 2 funcionários do INPE perderam seus cargos por revelarem que está tendo um desmatamento sem precedentes nos últimos anos. A Fiocruz foi questionada e tem sido questionada constantemente por políticos. E notem, questionamento em ciência é absolutamente normal e desejado. O problema é que tem que ter fundamentação, e não tem. Eu não vejo as pessoas se preocuparem com esses problemas.
simplesmente porque elas não conhecem. Da mesma forma como eu não vejo ninguém, do público em geral, levantar a voz contra os ataques à universidade. A ciência, a produção do conhecimento científico e a universidade pública, elas são muito relacionadas no Brasil. É porque é a universidade pública que faz grande parte da produção científica, com algumas universidades particulares, louváveis exceções, como a São José, que tem no seu quadro pesquisadores. Mas cada vez que tem um ataque desses à academia, eu sinto muita falta do apoio popular. E por que a gente não tem apoio popular? Porque a gente não conta o que faz. Nós, acadêmicos, temos imensa dificuldade de sair do nosso castelinho, abandonar a segurança dos muros da universidade, levar ao povo a informação, prestar contas ao povo, porque nós somos parte integrante da sociedade. Não é para ter essa dicotomia, universidade e sociedade, ciência, sociedade, academia científica, sociedade. Não, é tudo a mesma coisa. A divulgação científica ela chega como um ponto importantíssimo para fazer essa ponte que deveria ser natural. A divulgação científica tende a crescer muito. Primeiro, por causa da existência de programas de pós-graduação. Isso faz com que tenha uma demanda de alunos para cursarem esses programas. Então, vai fazer com que as graduações comecem a dar o devido valor à divulgação. Isso é fundamental. Mas é fundamental também, e divulgação científica é algo tão complexo quanto a própria ciência, então tem várias vertentes, vários pontos de ligação, é fundamental também, na minha concepção, que se use o lúdico, o agradável. Quando você chega para um aluno e você utiliza exemplos da vida deste aluno, exemplos culturais, um desenho animado, uma revista em quadrinhos, um mangá, um filme, uma música, você faz com que esse aluno se sinta pertencendo àquele processo de ensino e aprendizagem. Ele passa a entender aquilo de outra forma. Ele passa a se sentir incluído. E isso é muito bom, isso é fundamental. E o que isso tem a ver com a pandemia? A pandemia fez com que a gente tivesse que se reinventar. Eu nunca vi tantos grupos, tantos blogs, tantas lives, tantas webinars, tantas mesas redondas por via remota, como está tendo agora. Na Unirio, por exemplo, a pesquisa tem feito um trabalho excepcional colocando 2 palestras por semana de temas diversos. A extensão tem feito um trabalho excepcional mostrando uma série de trabalhos. Agora, o que eu sinto falta? Participação. Poucas pessoas ainda assistem. E talvez pelo fato da universidade pública estar sem aula, isso fez com que houvesse uma espécie de desmotivação por parte de nossos alunos, que de repente não acontece nas particulares. Então eu fico otimista porque eu estou vendo as pessoas se reinventarem. Estou vendo as pessoas produzirem conteúdo, conteúdo que vai ficar gravado, vai ficar registrado e vai ficar acessível. Mas eu sou pessimista porque eu vejo pouca gente compartilhar. Todo mundo já deve... Vocês têm Facebook, então devem saber que quando chega a época de futebol, está chegando agora o Campeonato Brasileiro, apesar dos pesares, um momento absolutamente pouco propício para ter futebol, mas vai ter, já está tendo, vão começar a aparecer memes e postagens de futebol. Aí quem não gosta começa a falar coisas do tipo não aguento mais ver postagem de futebol, quero botar um filtro de Facebook para bloquear mensagem de futebol. Aí chega final de ano, vai ter Big Brother Brasil, a mesma coisa, um monte de postagem de Big Brother Brasil e um monte de pessoas falando eu quero botar um filtro porque eu não aguento mais isso. Meu sonho é que eu escute pessoas falando no Facebook: não aguento mais ver coisa de ciência, quero botar um filtro porque é o tempo todo coisa de ciência. Porque não é. Isso não acontece porque não é. A gente falha muito nessa divulgação, que é fácil, é você compartilhar. É você pegar um conteúdo que foi produzido, você assistir, você gostar, você concordar, você compartilhar. Nós não fazemos isso. E é uma cobrança que eu faço com meus alunos. Agora eu não estou cobrando tanto, porque está todo mundo psicologicamente abalado. Está todo mundo meio sem saber o que fazer nessa realidade louca.
Mas antes eu já cobrava e antes eu já via. Quando tem um escândalo do tipo a ilha de não sei da onde, foi a atriz não sei quem, com outro ator não sei da onde, e aí fizeram sei lá o quê, está compartilhado, milhões de compartilhamentos. Agora, conteúdos científicos que nós temos a obrigação de gostar, afinal de contas somos dessa área, a gente não dissemina. Talvez essa realidade mude. A partir dessas novas ferramentas, a partir dessa invenção, mas eu considero ainda fundamental que a academia se abra cada vez mais. A pandemia está escancarando isso e mostrando que isso é necessário. Isso é fundamental. Então, eu estou entre o otimista, pela produção incrível, o meu dia não rende, porque eu fico vendo um atrás do outro, impressionado com o conteúdo que é produzido, é divulgado, e com a tamanha quantidade de informações. Mas, por outro lado, eu fico um pouco pessimista, porque eu não vejo de nossa parte a iniciativa, a parte acadêmica, de reproduzir aquela informação positiva. Meu sonho, vou repetir, é ter um filtro de Facebook para bloquear a informação científica, porque isso vai significar que tem muita informação científica disponível.